essa pouca capacidade de merecimento que para de Que sonhar, cara. bobagem, né, rapaz, do ser humano. Compreendeu? Isso é louco. Loucura. Só que essa ideia de crença de mentalidade, antes disso, tem crença de capacidade e crença de identidade. No fundo, são pessoas que não conhecem, não se reconhecem, não há um autoconhecimento. Como elas não têm o autoconhecimento, elas não descobrem o quanto elas são capazes, e aí você traz a crença de incapacidade e não fortalece as suas de capacidades. E se você não sabe quem você é, se você não consegue ter capacidade de construir o processo da conquista, o que você vai terminar enquanto merecimento? Nada. Nada, vai ser um zero à esquerda, Porque vamos o que dizer que assim. acontece, Parrudo? Você tem uma outra lei que está operando. Eu falei da lei da reciprocidade. Uhum. A outra é uma lei que é a certeza que você vai ter uma compensação por aquilo que você plantou. Então você sempre vai colher aquilo que você plantou, cara. Essa é a lei da compensação. Se você tem plantado e a sua semente é uma semente que não tem vitalidade, se você está colocando num lugar, num solo que não esteja Não é nutrido, não vai fértil, ter fruto, não vai cara. ter fruto mesmo não. Aí a gente começa a ver a importância da gente querer escolher sementes, da gente ter a coragem de plantar, da gente preparar e cuidar do solo, mantendo nutrido. Aí eu falo do meio, aí eu falo dos relacionamentos, aí eu falo da aprendizagem continuada, para que eu possa, aquilo que eu plantei, Diga colher com frutos. quem tu andas que eu direis quem é, né? Não é assim que fala? É O claro que a gente problema. pode fazer alguns questionamentos quanto a isso, mas eu acho que é muito importante, não numa relação de rotulação, Uhum. mas é você entender o que que tem algumas pessoas que usam muito essa expressão, por exemplo, só voa junto aves que são da mesma plumagem. Não, Só voa junto aves da mesma espécie, cara. Tu já viu uma águia voando com um pardal? não tem como. Compreendeu? Então, você A vai. águia, tem aquele cara que vende água, não sei se você já viu, aquele cara que vende água, que ele dá palestra também, que ele falou, Ele é O só maravilhoso. Rick o Rick, Chester, pô. né, ele falou que só Figura. ando com Pega a águia, não vou visão, andar cara. Só com ando com pardal, águia. né? O Rick Chester é um exemplo de empreendedor. E assim, por que ele é um empreendedor? Você sabe qual foi o vídeo dele que viralizou? Da água. O Rick Chester, dá uma arroba aí pra gente, pô. Rick, Qual foi maravilhoso. o vídeo que viralizou foi justamente da água, falando assim, ó, se você não entendeu o que isso pode ser enquanto transformador para sua vida, você tá numa condição de alienação. Claro Mas, que ele Vini, não falou assim. aquela lógica dele do cálculo é bem, compra uma água, um pacote de água por R$ 9,90, vende pra um seco, tá ligado? Ali foi um tapa na cara de quem diz assim, não tenho emprego, não. Caralho, velho, Você o sinal viu onde tá aí, ele né? chegou, aonde ele Deixa- conseguiu É chegar. claro que ele não teve um aumento significativo financeiro vendendo água. Porque o que foi que ele entendeu? É o conhecimento que agrega valor e eu recebo mais por isso. O Isso. cara lançou um livro que tem inspirado muitos empreendedores no Brasil. Então, o que às vezes me incomoda, sabe, Ravile? É você chegar pra pessoa e falar assim, a pessoa tá, por exemplo, vendendo brigadeiro. Ela tem essa habilidade, tá? Ela diz que está desempregada Sim. e ela faz o brigadeiro pra pagar as contas. Você pergunta assim a pessoa, cara, o que você tá fazendo aí? Ela tá falando assim, como eu não arrumei nada, tô vendendo essas coisinhas. Sai dessa condição E podendo de estar na autocompaixão. personalizar os brigadeiros, fazendo, Sabe, né? velho? Peraí, você faz alguma coisa que pode naquele dia ter um valor tão expressivo pra alguém que não tá bem, É verdade. que aquele sabor quando vem dá um ânimo na pessoa. E a comida tem amor mesmo, como você falou Desse aí, né, velho? jeito, cara. Outra coisa, se essa pessoa entende a relação que tem com doce como um ansiolítico natural, as pessoas quando estão ansiosas elas querem comer doce. É verdade. Eu mesmo papoco no doce. Então, se ela entendeu isso, mesmo de um jeito que pode ser questionável, aquilo que ela produz pode ajudar as pessoas a terem bem-estar na hora que elas comem. Acorde, pelo amor de Deus, vocês Isso. estão fazendo alguma coisa que tem que colocar valor. Isso. Ô, Vini, se ela fosse esperta, Tem valores. o que é que ela fazia? Não tô vendendo só os brigadeiros, não. Eu vou fazer, virar os brigadeiros gourmet. Como é? Um pacote de brigadeiro é tanto. E Desse montar uma jeito. empresa. E ali virar como uma empresa, a maior brigadeira que tem do estado, não sei de quê. Mas a galera Desse faz as coisas jeito, tipo, cara. não tô fazendo esse brigadeiro porque eu tenho que vender. Isso aqui é um quebra-galho. Enquanto eu não arrumo alguma coisa, eu faço isso. Bicho, você tá fazendo. Tá perdendo Você já seu está tempo, velho. fazendo. Vini, é tempo, mano. Tempo não E eu se assim, vende, não. E eu espero que esse papo nosso seja de fato um monte de ficha caindo para quem tá empreendendo. Para tentar encontrar em tudo aquilo que você faz, você traz um benefício para alguém. Quanto mais as pessoas perceberem que existe um benefício e quanto mais problema você resolver para a vida delas, mais elas vão pagarem por isso. E é justo
E é Justiça. merecedor você receber bem por isso. E hoje a moeda antigamente a moeda era o quê? Era valores. Hoje a moeda é conhecimento e resolver problemas dos outros. Desse jeito, cara. A moeda hoje é essa. Se você tem conhecimento, Essa você moeda ganha aí dinheiro. troca. Se A você, moeda troca. se você tem problemas, tem pessoas que resolvem, você vai ganhar Por dinheiro. exemplo, você pega a pessoa e ela vai trazer algumas inquietações dela, ela vai trazer algumas dores dela e uma insatisfação muito forte. Aí você chega pra pessoa, você fala assim, ó, vamos lá, para o que você tá me trazendo, claramente não necessita de um processo psicoterapêutico. A psicoterapia, o tratamento psicológico. Você olha para a pessoa e você vê que ela tá precisando, na verdade, ser mais proativa, ser mais produtiva, encontrar meta, estabelecer metas inteligentes, saber qual ferramenta vai usar. E aí ela estabelece a meta lá, que é o lugar que ela quer chegar, mas ela ainda não construiu o caminho. Aí você traz essa pessoa e você faz um processo de coaching com ela. Analisa o perfil comportamental, já viu alguns valores motivadores, e você fala assim, ó, vamos lá, o processo é esse. Aí você faz assim, 10, 12 sessões, que são semanais. Aí você cobra tantos mil. Aí a pessoa para, o que ela vai entender? E aí ela paga o preço por isso. E talvez ela pare no meio do caminho. Vixe, tá tão caro, eu não vou querer isso. Na né? verdade, se ela achar que tá caro, ela nem começa. Porque as Ela nem pessoas que começa, pagam o preço por isso, Porque elas sabe entenderam. que vai chegar lá. Elas naquele sabem que propósito. para aquela caminhada, para aquele processo, existe um preço a pagar. E não confunda preço só com o dinheiro que se paga. Justamente. É tempo, é comprometimento, é suor, sabe? É estar insatisfeito com a sua condição e todos os dias acordar sabendo qual a motivação, qual a determinação e fazendo cada vez mais. Então essa pessoa, no final de 3 meses mais ou menos, que são 10, 12 sessões, ela percebe o quanto ela acelerou o resultado. Aí ela olha para a caminhada e fala assim, poxa, valeu pagar o preço por isso. E qual é o intervalo, assim, desses 3 meses ou 6 meses? Então, é interessante que você traga um processo, tanta continuidade, que você precisa, no mínimo, semanalmente encontrar a pessoa. Semanalmente, né? Porque o que você faz? Você estabelece aquela meta daquela semana para que você quebre o objetivo em metas menores e você, todo final de sessão, você traz uma ferramenta que é um compromisso que ao longo da semana ela vai ter que realizar para você mensurar o resultado. E é impressionante que somente o fato de você já ter clareza do que você quer mobiliza você a fazer coisas que até agora você nunca tinha feito. Então a clareza sempre é bom. Sem clareza, você não sabe onde você quer chegar, cara. Justamente. Então não fazer aquelas coisas meio que à toa, não. Vou elaborar na minha mente, né, Parrodo? Como é que vai ser daqui a tanto dia. E correr atrás, né? Você precisa ser tão inteligente ao ponto de você criar metas que são inteligentes. Como é que você cria metas inteligentes? Aprendam aí, galera. Anota aí. Presta atenção. Metas inteligentes são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Você precisa especificar a sua meta. Você precisa trazer algo que mensure, que você diga qual resultado você alcançou. Essa meta inteligente, ela tem que ser atingível. Você não vai colocar uma meta que não se atinja. Justamente. Ela tem que ser relevante para você, importante para você ao ponto de mobilizar você e fazer você sair da zona de conforto. E naquele dia que você tiver sem vontade, fazer sem vontade. Fazer sem E vontade. definir o tempo que você quer alcançar essa meta. Por isso que ela é específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Estabeleceu meta, 5. você sabe o lugar que você quer chegar. Quando você vai chegar. E você agora precisa construir um caminho. E aí você precisa ter algumas pessoas que possam ajudá-lo nesse sentido. E aí semana a semana, dia após dia, você vai vendo. Poxa, mas hoje eu não tô muito afim. Lembra da meta, encontra o que precisa ser feito e faz, cara. E eu tenho encontrado um monte de gente que vai lá no Instagram, sabe, Ravili? Aí vê aquele povo com corpo bonito, com um carro do ano, com uma casa bonita, com um sorriso na viagem. E aí começa a perceber que não se tem isso. E ao invés de ter aquilo como uma motivação de abençoar aquilo da pessoa e correr atrás, se coloca para baixo. Coloca pra baixo. Então, esse comparativo, que quando ele não tem uma inteligência emocional, ele acha que a pessoa já nasceu daquele jeito, mas ela não quer saber o quanto a pessoa teve desgaste, Processo. o quanto ela precisou todos os dias ir treinar, o quanto ela abriu mão de alguma coisa, o quanto ela precisou estudar. E aí as pessoas querem que tudo aconteça de um jeito muito rápido. E essa é uma grande ilusão. Porque quando você percebe que não chega tão rápido assim, você alimenta a frustração e você cada vez mais se acha incapaz de conseguir aquilo. Aí, Mas não tá pagando aí o preço. exemplo do Bubu, do Maxwellzinho, né? A turma. Que foi lutando. Veja só, o Bubu era bem. Continua gostosa, a minha delícia. Mas foi tudo um processo para ela estar naquele corpinho magérrimo, maravilhosa. Foi tudo um processo. Não foi assim,
E com muita Não humildade, né, estalo, cara? não, de dedo, não. E com muita humildade. Eu Muita acho humildade. bacana Por isso, trás né? disso tudo vem um processo, Maxwellzinho meu tá magésima, tá gostosinha, minha delícia. Mas por trás disso tudo, um processo. Não foi dizer É. assim, eita, fulano já tá magro. Sim, Mas o processo que veio por trás é doloroso, claro. é um trabalho com pessoas que entendem da parada, entendeu? Então não foi só ele em si, É. E teve você, alguém auxiliando. e você percebe quais influenciadores têm conseguido mais resultados e o quanto se mudou a mentalidade, cara. Isso é Isso claro para mesmo. quem acompanha. Eu acho que essa é a grande questão. Então, as pessoas, aquela história de que não estão querendo pagar o preço. Mas por que que não quer pagar o preço? Porque dói. E dói mesmo. Sabe por que dói? O sacrifício dói. Abrir mão de alguns prazeres imediatos dói. Nenhuma conquista acontece se você não tem a capacidade de abrir mão de alguns prazeres imediatos, cara. Sabe? Então, aquela história que a Ravile perguntou, a zona de conforto, a zona de conforto ela também acontece quando você o tempo todo quer buscar um prazer imediato. Que é que a gente vai chamar de princípio de prazer. Só aquilo mesmo, né? Só É a pessoa uma que coisa. tudo que faz, Sim, ela sim. faz para ter um prazer imediato. Prazer imediato. Então não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, você não mantém o solo com vitalidade. Se não tem sacrifício, você não vai matar aquilo que pode ser uma praga na sua plantação. Se não tem sacrifício, você sequer vai colher, cara. Até porque, tipo, no meu caso, como pedreiro, eu tenho que fazer os alicerces, uma sapata bem feita para sustentar os alicerces da casa, para em si ter o conforto acima daquilo. É tipo um processo de Deixa eu pegar o seu exemplo, reconhecimento. cara. Deixa eu pegar o seu exemplo. Vamos lá. A gente tá falando trouxe como exemplo a construção da casa. Construção civil. Isso. E ele falou assim, ó, eu começo pelo alicerce. É, Compreendeu? pela fundação. Eu começo pelo alicerce. Quando é que você sabe que... Vou dar uma agora de quem conhece essas coisas, viu, Rabi? Quando é que você sabe que o alicerce não foi bem feito? No acabamento. No acabamento, Quando você justamente. começa a ver um monte de cerâmica cortada que tem. O que eu digo muito para as pessoas? Para quem é pai, para quem é mãe, para quem tá nessa caminhada. O seu alicerce é a mentalidade que você vai construir desde a sua primeiríssima infância. Então, é uma responsabilidade muito grande o quanto a gente, e a forma que a gente tem educado os filhos da gente. Então, vamos lá. Você escutar, uma criança escutar de um pai e de uma mãe, você não presta, você não tem muito pesado. jeito, isso não vai dar pra nada na vida. Acho que eu fico. Ó, fica pra baixo, cara. Eu não coloquei pra vocês que algumas pessoas elas sequer reconhecem o quanto elas merecem coisas diferentes. E eu falei assim, o problema é que a crença de merecimento tem antes a capacidade e tem antes a identidade. Sim. Saber quem se é, o que se é capaz de fazer para poder entender o que é que se merece. Mas esse é Correto. o alicerce. Você é capaz. Tem que dizer que você é capaz, Claro, você consegue, cara. você vai chegar lá. Desse jeito. Você é Mesmo, maravilhoso. mesmo sabendo que, assim, que aquilo ali não tá no momento certo pra acontecer mais. Tem mãe, tem parentes que. Amigos que não, vai. Sim. Mas é que nem eu falei, é o bendito alicerce. Você É, fazendo um cara. alicerce bem feito, depois, no acabamento, Tá filé. tá filé. Tá Você vai filé. ver que tá tudo esquadrejadozinho, tá Agora tudo vamos lá. entendeu? Tudo Como é que- alinhado. Como é que a gente constrói essas crenças? Porque, vê só, você, o parrudo, quem tá escutando a gente, eu, todo mundo é resultado das nossas crenças. Isso, com certeza. Você é aquilo que você acredita que é capaz e que merece. E aí a gente tá vivendo uma situação que pouquíssimas pessoas já escutaram, por exemplo, um papo desse. De falar assim, cara, existem crenças que pra você foram internalizadas como tão verdadeiras que tem travado a sua vida. Existem algumas crenças que é um senso de verdade. Eu não tô dizendo Sim. que é verdade. É um senso de É a verdade. sua percepção. Por exemplo, o que é o consenso? É quando a gente chega num acordo em comum. Justamente. A gente chega num entendimento em comum. Todos diferentes, mas chegam no entendimento. Chega um entendimento. O que é um senso enquanto crença? Senso absoluto. É o seu entendimento que aquilo é uma verdade absoluta. Então tem pessoas... Como é que a gente constrói essas crenças? Vamos lá. O Arrudo trouxe a história dos alicerces. Todas as vezes que você vive situações de forte impacto emocional, situações que mexem com o seu estado emocional, toda vez que você vive isso, você vai dar um sentido àquela vivência. Compreendeu? Então, a situação aconteceu, mas você vai dar um sentido a ela, um significado. O porquê. Você dá o significado a ela.
E esse significado é o que gera os sentimentos. Sim. Então, os seus sentimentos são resultados das suas crenças. Qual é o processo? O sentimento da gente é o que traz o comportamento. Então, a sua ação, o seu comportamento tem como raiz aquela tal crença que você criou.